Olá, abençoadas, tudo bem com vocês? Mulher, como você tá? Olha o tanto de roupa que eu tenho pra separar, mulher. Tenho bastante roupa pra separar. E aí eu vou separar aqui, vou separar as que não é pra passar, que é pra passar. E resolvi aqui conversar um pouquinho com vocês. Como que vocês estão, hein? Me fala aí como que vocês estão, como que tá a família de vocês, tá tudo bem? Eu tenho percebido, abençoadas, que as pessoas, né, elas andam bastante desmotivadas ultimamente, né? E assim, chega essa época de final de ano, né, o ano tá acabando, a gente fica pensando nas coisas que a gente fez, nas coisas que a gente não fez, né? Nos planos que a gente acabou fazendo no começo do ano e acabou não realizando. E às vezes dá um desânimo, né? Então, muitas vezes, a gente acaba não conseguindo conquistar todos aqueles planos, né, que a gente fez no começo do ano. E tá tudo bem, abençoado. E eu sei como que isso pode ser frustrante, como que isso pode ser chato, né? Mas a gente tem o próximo ano aí pra poder realizar o que a gente não conseguiu realizar esse ano. E tem que pensar assim, sabe? Não precisa ficar desanimado, não precisa ficar triste, né? Tem coisas que é pra ser e tem outras coisas que não. E muitas vezes as pessoas não entendem isso, né? Até eu mesma às vezes não entendo, né? Às vezes eu queria que muitas coisas acontecessem tudo de uma vez na minha vida, mas não é bem assim que funciona, né? Eu acredito que o mais importante que a gente tem que fazer agora nesse final de ano é agradecer, sabe, mensagens? Agradecer a Deus por a gente ter chegado até aqui, por a gente estar com saúde, os nossos filhos estarem com saúde, a nossa família. Aqui em casa, esse final de ano, eu não vou fazer muita coisa não. Vou fazer uma coisa simples mesmo, né, pra gente passar aqui em família. Não vou sair, não vou viajar, a gente vai ficar aqui mesmo em família mesmo. Ano passado, né, eu passei o Natal aqui também, passei parida, né? Vocês lembram? Isaac nasceu dia 21, no dia 25, no dia 24, dia 25 eu ainda estava de resguardo. Então passei parida. E o começo do ano, e o começo desse ano, abençoados, foi um pouquinho assim conturbado, né? Porque eu pari logo no final do ano e aí acabei ficando mal, com começo de mastite. Então o começo desse ano pra mim, em questão assim de saúde, né, não foi assim muito agradável, porque eu tive começo de mastite, passei mal depois das festas de final de ano, né? Fiquei bem ruim mesmo, abençoados, bem ruim. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse ano eu senti também que pegou bastante aqui na questão de saúde aqui em casa. Não só comigo, mas também com as crianças. Eu senti que esse ano a gente acabou ficando um pouquinho mais doente, vocês acreditam? Pode ser uma impressão minha, né? Talvez seja uma impressão minha. Mas eu senti isso, eu senti que esse ano pegou um pouco mais na saúde. E uma coisa que é importante a gente fazer, abençoados, é focar na nossa saúde. Porque muitas vezes a gente fica só preocupado com a correria do dia a dia, a gente só se preocupa com a saúde das outras pessoas, dos nossos filhos, do nosso marido, mas e a nossa saúde? Quem vai se preocupar se não é a gente, né? Então assim, a gente tem que se preocupar com as outras pessoas, a gente tem que cuidar das outras pessoas, só que a gente também precisa cuidar da gente, né? E até uma coisa que eu falei ontem pra os abençoados lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, mulher, vá lá me seguir, mulher, pra gente ficar mais pertinhos uma da outra. Lá vocês conseguem me acompanhar em tempo real. A gente precisa se cuidar, por quê? Porque a gente quer ver os nossos filhos crescerem, a gente quer ver eles construindo a família deles, conquistando as coisinhas dele, né, tendo sucesso na vida. E pra isso a gente precisa do quê? A gente precisa estar viva, né? A gente precisa ter uma boa saúde pra poder ali acompanhar de perto. Então a gente precisa se cuidar, fazer exames, fazer um monte de coisa. Foi isso que eu tava falando ontem. Como vocês esperam que vai ser esse próximo ano aí pra vocês? Vocês acham que vai ser bom, vai ser melhor? Vocês vão estar mais dispostos a lutar pelas coisas de vocês, pelos sonhos de vocês? Uma coisa que eu vou falar pra vocês, abençoada: não desista dos seus sonhos. Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes no meio do caminho a gente fica desanimado, a gente fica triste, a gente pensa que não vai dar certo. E aí vem aquele pensamento: vou desistir, isso não é pra mim, não vai dar certo, não adianta, eu tô
todo esse esforço está sendo à toa. Só que não, abençoadas, não pensa assim não. Continua lutando, continua perseverando. E se realmente não for para você, Deus vai te mostrar. Mas se aquele sonho ainda está ali no seu coração, se ele não tirou ainda do seu coração, é porque é para acontecer. Você só precisa ter paciência, você só precisa ter força de vontade. Então, não desista dos seus sonhos. Se você não conseguiu realizar esse ano, bora pro próximo ano. Próximo ano tem vários dias, vários meses. Tá aí pra gente tentar conseguir de novo, né? Porque assim, a gente é brasileiro, a gente não desiste. A gente pode descansar, mas a gente não desiste. E uma coisa que eu vou falar pra vocês, Deus está no controle de tudo, abençoadas. Não fica descrente de Deus, não pensa que Deus esqueceu de você, só porque Ele não está realizando os seus desejos, só porque você não está conseguindo algumas coisas que você queria, ou porque a sua vida está difícil, né? Também passamos por um ano difícil aí, né, abençoadas? As coisas aumentando, muita gente desempregado. Passamos também por um ano aí meio complicado, né, abençoadas? As coisas não estão fáceis financeiramente pra ninguém. Às vezes a gente pensa que só a nossa vida tá difícil, mas não, abençoada. Para muitas pessoas a vida tá difícil. Não pense que as coisas estão fáceis para todo mundo, porque não está. E eu já ao longo desse ano, eu já mostrei várias vezes para você que aqui em casa as coisas não estão fáceis também, né? Porque às vezes vocês se iludem aí com o que a gente posta na internet, com as coisas. E uma coisa que eu sempre tento mostrar aqui para vocês é a minha realidade. Por isso que eu gosto de ser real pra vocês, porque às vezes muitas vezes a gente vê essa vida perfeita, esse monte de luxo, esse monte de coisa, e pensa que só a gente passa sufoco. Mas não, abençoadas, não é só a gente que passa sufoco, muita gente real, né, que passa sufoco. A gente só precisa acreditar que Deus está no controle de tudo, a gente precisa confiar em Deus, a gente precisa confiar nos planos dele. E muitas vezes as circunstâncias, o nosso ego também, né, a nossa falta de paciência acaba fazendo a gente pensar que ele nos abandonou, que ele não escuta as nossas orações, e isso é um pouco triste até de ouvir, sabe? Então não pense assim, ele tá no controle, coloque tudo nas mãos dele, os seus problemas, as suas alegrias também, né? Uma coisa que eu já falei também, quando a gente for conversar com Deus, a gente não pode só procurar Deus nos momentos difíceis. A gente também tem que procurar Deus para agradecer pelas coisas. A gente também tem que ser grato pelas coisas simples. A gente não pode só ser grato pelas coisas que Ele dá pra gente ou as coisas que a gente quer. A gente tem que ser grato por tudo mesmo. E uma coisa, vocês às vezes podem até pensar assim, nossa, esse ano eu não fiz nada, esse ano fiquei parada, não fiz muita coisa. Mas assim, a gente precisa começar a valorizar os nossos pequenos progressos. E é uma coisa que eu fui aprendendo também ao longo do tempo, viu? Porque, por exemplo, eu sempre quis crescer aqui na internet, sempre quis ter bastante visualizações, bastante curtidas. Eu sempre quis ser grande assim, né? Conseguir pegar logo meu dinheirinho. Só que muitas vezes eu esquecia da minha trajetória. Muitas vezes eu só queria olhar para o objetivo. Eu esquecia de ver todo o caminho que eu percorri para chegar até onde eu tô hoje. E uma coisa que eu falo, para sempre a gente ficar se lembrando, é que por mais que a gente não tenha chegado ainda no nosso objetivo, a gente não tá no começo. No começo a gente não tinha, eu por exemplo, eu não tinha quase nada de seguidores, quase ninguém me acompanhava, quase ninguém assistia os meus vídeos. E hoje em dia, apesar de não ter ainda a quantidade que eu queria, pelo menos aqui, eu tenho pessoas que me acompanham, eu tenho pessoas que gostam de me acompanhar, que gostam realmente do meu conteúdo. Tenho pessoas chatas também? Tenho, mas aí faz parte. Mas eu também tenho pessoas que gostam de estar aqui comigo, sabe? Então, por mais que eu não tenha chegado ainda no meu objetivo final, a minha trajetória é de evolução. E isso é uma coisa boa para se comemorar, é uma coisa boa para agradecer. E é um incentivo para continuar. Como eu estava falando, esse ano pode não ter sido fácil para muita gente mesmo. E às vezes, quando a gente está num dia ruim, tudo parece
que combina pra ficar mais ruim ainda. Vocês já se sentiram assim? Parece que tudo combina pra, tipo, te deixar mais triste, mas quando você tá num dia ruim, né? Tudo combina pra te deixar mais triste, pra te deixar mais desanimada. Parece que é aí mesmo, nesses dias que as coisas não funcionam. Eu sinto muito assim quando eu tô num dia ruim. Só que eu vou falar uma coisa pra vocês. Os dias ruins passam, abençoado, passam. A gente na nossa vida vai ter dias bons e dias ruins. Não adianta querer que a vida seja só flores, que a vida seja só alegrias. A vida não funciona assim. Tem dias que a gente vai estar bem, tem outros dias que não. A vida é cheia de altos e baixos. E nós precisamos saber lidar com esses dias. Tanto nos dias bons, como nos dias ruins. E colocar na cabeça que passa. Se você hoje está no dia ruim, se as coisas não estão dando certo hoje, bora seguir esse dia, bora levantar a cabeça e esperar pro amanhã. Porque o amanhã sempre vai existir, abençoada. Às vezes parece muito clichê essas coisas que eu falo pra vocês, mas são coisas, abençoadas, que nós esquecemos. Eu não tô falando só de vocês não, eu também às vezes esqueço. Às vezes eu tô num dia ruim e parece que aquele dia não vai acabar nunca. Nunca. Parece que eu vou viver aquilo ali pra sempre, sabe? Parece que eu não vou conseguir sair disso. Mas eu saio, mas passa, entende? No outro dia eu vou estar melhor e se eu não tiver 100% eu vou estar pelo menos um pouco melhor. Então é assim que os dias vão seguindo. O dia ruim não vai definir a sua vida toda, não vai definir você totalmente, entende? E por mais que seja clichê todas essas coisas que eu falo pra vocês, e muitas vezes podem ser repetitivas, para vocês colocarem na cabeça de vocês, para vocês colocarem no coração de vocês. Então, abençoadas, uma coisa que a gente vai combinar pro próximo ano, entendeu? Você e eu e você, vamos combinar de deixar um ano mais leve, da gente aproveitar mais os pequenos momentos, a simplicidade também, né? Da gente poder ver a vida com mais felicidade, com mais alegria, por mais que as coisas não andem como a gente quer, a gente tem Deus na nossa vida. Vamos colocar mais Deus na nossa vida, nos nossos dias, que eu tenho certeza que muita coisa vai mudar. Aqui pra mim já mudou muita coisa. E é uma coisa que eu recomendo pra vocês. Coloquem Deus nos dias de vocês, todos os dias, pra você ver a força que você vai ter de poder enfrentar os dias difíceis, a dificuldade. Eu desejo muito que o ano que vem seja maravilhoso, não só pra mim, mas pra você também. Que a gente consiga, se a gente não conseguiu realizar alguma coisa esse ano, que a gente consiga realizar o ano que vem, que a gente consiga ter mais força, que a gente consiga ter mais ânimo para lutar pelos nossos objetivos, que a gente consiga prosperar, que ainda assim Deus continue abençoando a nossa família, que a gente consiga ter saúde, que a gente consiga viver, né? Então, abençoadas, vamos focar pra gente ter um ano abençoado. Entendeu, abençoadas? Vocês entenderam aí a mensagem? Sorria, abençoada, sorria, se alegre, certo? Chegamos aqui mais um final de ano, com a nossa família, com saúde. Sorria, mulher, agradeça, seja feliz. A felicidade fica linda em você.